Claro que tem famílias que adoecem e gostam dessas coisas, mas não é sadio. Tem filhos que chamam a avó e o avô de pai e mãe, e não chamam o pai e a mãe de pai e mãe. Gente, que distorção é essa, gente? Quem é teu pai? Meu avô. Quem é minha mãe? Meu avô. E esse aqui? É o filho da minha avó e a filha do meu avô. Tem que levar alegria para a casa dos seus pais, e não inferno. Tem que levar vida e não morte. Tem que levar saúde e não enfermidade. Isso é honrar o pai e a mãe. Esse é o filho que honra o pai e que honra a mãe. Terceiro, senão a gente vai... Já vimos José, que engana, que não tem sensibilidade e que não repara o dano, não pede perdão. Já vimos agora dos filhos de Eli, que fazem o quê? Que envergonham os pais, que acabam com a moral dos pais, que acabam com a saúde do pai, isso quando não tira a vida dos pais. E agora o último caso, Lucas capítulo 15. Quando os teus pais não estiverem mais aqui, que tipo de choro você quer chorar na sepultura? O do remorso ou o da saudade? Lucas 15, versículo 38 fala assim: ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem mais transgredir uma ordem, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e que viveu, estava perdido e foi achado. Aqui é a história do filho pródigo, que o pródigo, na verdade, aqui é mais o que ficou do que o que saiu. Porque o que saiu lembrou da casa do pai. O que estava na casa do pai não se achava na liberdade nem de matar um cabrito. E o pai fala: tudo que é meu é teu. Mas ele não achava dessa forma, não se comportava dessa forma. E além disso, nós sabemos que o pai, quando filho mais moço, isso era critério da época. Quando alguém pedia a parte da fazenda, e tinha o direito de pedir, ele não está pedindo algo aqui que ele não tem direito, porque o judeu, ele faz a partilha dos bens antes da sua morte. Entendeu? Exatamente para evitar que depois da morte tenha morte novamente, né? Os filhos briguem por causa da herança. Então o judeu já fazia tudo separado antes, a hora que morresse já estava tudo certo, já estava tudo dividido, todo mundo já tinha. E por exemplo, eles também acreditavam, eles têm muito dinheiro. Então, o filho não quer seguir aquela linha, não quer ser um fazendeiro, quer ser um comerciante. Então, o filho podia pedir o direito ao pai da herança para poder abrir um negócio e tocar a vida dele. Então, isso era muito comum. Isso para o pai era uma tristeza, porque ele queria que o filho seguisse a sua profissão, como às vezes acontece até nos dias de hoje. Mas era possível dividir os bens antes mesmo que os pais falecessem. Então, ele não está pedindo algo que seja anormal, porém, a forma que ele pede, para que ele pede, isso entristece o coração do pai. E é óbvio que o pai, então, naquele momento, também, como critério da época, ele não dividiu só, e não deu só a parte do irmão mais novo. Nesse caso, o pai tinha que separar os bens logo de todo mundo. Então, se ele tivesse 10 filhos, ainda que um só reivindicasse a parte, ele tinha que repartir os haveres, como está lá no início do texto. Ele reparte com o irmão. Então tá, isso aqui é teu, isso aqui é do teu irmão. Como ele era o irmão mais velho, ele tinha direito ao dobro da herança. O irmão mais novo tinha direito somente à metade, digamos assim, como se fosse um quarto da herança, ou um terço da herança.
E o irmão mais velho ficava com a parte maior. Eu sei que era o dobro da herança que ele tinha. Então, se fosse 30 mil reais, o filho mais velho ficava com 20 mil e o filho mais novo só ficava com 10. Então, o filho mais velho tinha direito de reclamar de alguma coisa? Não, porque até aquele bezerro cevado que ele estava matando lá, já não pertencia mais a ele. Ele já tinha recebido a herança dele. A parte dele já estava com ele. Na verdade, ele estava comprando uma briga do pai. Ele tá achando que o pai tinha que ter sido o quê com o filho, com outro filho? Mais severo. Ele faz isso tudo e tu ainda mata um cabrito para ele. Tu tinha que arrebentar com ele, tinha que dizer para ele as verdades que ele precisava ouvir. É igual filhos que ficam comprando briga dos pais, um com o outro, mas não está comprando briga com o pai, com o outro a favor do outro não, ou do pai não, a favor de si. Na verdade, esse filho pródigo está olhando para si, não está olhando para o pai não. Porque se estivesse olhando para o pai, ele se alegrava com o pai. Vocês estão entendendo? Ele ia dizer, pai, olha, que bom que o senhor fez uma festa para o meu irmão, o senhor está feliz. Olha, ainda que ele não tivesse tão feliz assim, mas a alegria do pai seria a sua alegria. Então ele não era santinho, que tinha ficado em casa, que tinha conservado o pai, está entendendo? Mas aí o filho volta, o filho pródigo vai para uma terra distante, gasta tudo que tem e ele retorna. Quando ele retorna como um mendigo, ele retorna na pior condição possível, mas o pai o recebe, e a gente sabe o que o pai faz, porque o pai sempre recebe o filho, né? E aí o pai o abraça, o pai... Aqui representando Deus, obviamente. Mas o pai sempre recebe o filho perdido, o filho que se arrepende, o filho que confessa o pecado e volta para casa, como esse filho fez. E nesse caso aqui então, dessa família, do filho pródigo, qual é então esse tipo de filho que fere o coração do pai? Diga assim comigo: filhos ingratos. Tem filho que por mais que você faça, ele acha que você tem que fazer mais. Você faz um sacrifício terrível, gente, para dar para ele uma roupa. Quando você chega em casa e dá, ele fala, roupa feia, não gostei, coisa horrível, eu queria a outra. Já observou que tem pais que nunca conseguem agradar os filhos? Nunca está bom. Parece que os pais estão sempre abaixo da média. Nunca, por mais que tente, por mais que faça, mas não consegue, porque os filhos nunca estão satisfeitos. Você dá a mão, sabe o que ele quer? O que ele quer? O braço todo, ele quer teu corpo todo. A mãe fala assim, meu filho, eu vou comprar essa roupa aqui para você, para eu poder comprar essa aqui para mim. Ah, mãe! Irmãos, a mãe tem que dar tudo para o filho e ficar sem nada. Sabe o que é interessante? Tem mães que passou a vida toda comprando roupa para os filhos, mas tem filhos que começaram a trabalhar e nunca deu roupa de presente para as mães e para os pais. Tem filhos que nunca fizeram um almoço, um jantar e convidavam os pais, fizeram um banquete para os pais. Ó, pai, isso aqui é um banquete, isso aqui é uma festa, isso aqui é uma... Tem filhos que nunca pagaram nem um sorvete para o pai. Até hoje, se sai, são os pais que pagam. Querido, você vai jantar com seus pais pagar a conta, você trabalhando, você está brincando. Quem tem que pagar a conta são os filhos. Pai, deixa comigo. E a esposa não pode reclamar não, hein? Porque se ele está casado com você, saiu do ventre da mãe. Tem uma frase muito interessante do Dr. Silmar Coelho. Ele fala assim, quem fala mal de sogra, cospe no prato que comeu. Ou no ventre, né? No ventre da mãe. Como é que você fala mal da tua sogra? Você está maluco, rapaz? Se você está casado com esse homem aí, a tua sogra foi bênção. Olha só, se ele é um bom homem, é porque a mãe dele soube criar ele. Se é uma boa esposa, é porque a mãe soube criar. Agora, falar mal da sogra, falar mal do sogro, que isso, amado? Às vezes até numa briga com a esposa, você assim, é tua mãe que é essa? É tua mãe. Irmãos, isso é leviandade. Primeiro que o pai e a mãe não estão ali para se defender. Não está ali. Segundo que você está trazendo o pai e a mãe para uma discussão que você não tem coragem de resolver e quer ofender. Tem uma frase muito interessante, também de um grande escritor, que ele fala assim, cada um tem a sogra que merece.
A minha sogra é uma mãe para mim. Mas eu tenho que ser um filho para ela. Porque tem gente que quer uma sogra que seja uma mãe, mas ele é uma praga. Você quer que tua sogra te trate bem? Trate bem a filha dela. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Vai gostar de ver o teu filho maltratando a sua filha? O marido dela, ou vice-versa? Mas tem filhos que são ingratos, sabe? É uma ingratidão, irmãos, terrível. Dentro também desse texto, filhos que destroem aquilo que os pais construíram. Tem pais que construíram, mas que sacrifício para construir, que sacrifício para comprar. Aí o camarada vai lá em 10 minutos, destrói tudo. Comprou uma televisão nova, controle remoto, aí o filho vai lá, pega o carro do pai, sai passando por cima de quebra-mola, de buraco, sai destruindo tudo. Ah, é do meu pai mesmo, depois ele compra outro. Não cuida dos bens, dos patrimônios, que olha só, filho, adolescente, principalmente você que está aqui dentro. Seu pai trabalha muito para botar o que ele bota dentro de casa para você quebrar. Para você achar que é normal isso. Uma coisa é acidentalmente, outra coisa é o mau uso, o cuidado que não tem, o zelo que falta. Não foi dinheiro só que ele gastou, foi tempo. O dinheiro a gente ganha de novo, o tempo não volta atrás. Imagina você trabalhar, irmãos, o ano todo. Pense comigo, você que é pai e você que é filho, o ano todo pagando a escola do teu filho, para chegar no final do ano ele ficar reprovado. Vamos imaginar aí uma escola que pague R$150 por mês, média, porque a escola é mais cara. O teu pai investiu quase R$2.000 em você. Com R$2.000 você compraria o quê? Você adolescente. Se eu te der agora R$2.000, o que você faria? Foi exatamente o que teu pai fez. Ele pegou R$2.000 e investiu em você. E você jogou no ralo abaixo. E ainda quer que ele fique tranquilo. Calma, pai. Fica tranquilo. O senhor está muito nervoso. Ah, meu Deus. Hã? É só um ano, pai. Ano que vem é o melhor, eu juro. O pai, ele não está ferido porque você foi reprovado, porque qualquer um pode ser. Ele talvez até já tenha sido algum dia, mas é a forma com que você tratou. Você não deixou de estudar porque você estava doente, você deixou de estudar porque você ficou no Facebook, porque você ficou na internet. Não há uma razão que justifique você ter. Está entendendo, amados? Porque às vezes naquele ano a pessoa foi mal mesmo. Ela não estava com a cabeça para o estudo, estava com algum problema, alguma situação. Qualquer um de nós podemos passar por isso, até quem está na faculdade. Às vezes tem um período que não vai bem, a coisa não funcionou bem. Quem está no seminário, eu já reprovei muitas pessoas no seminário, adultos, pessoas maduras, até pastores que depois vinham falar comigo. Pô, pastor, o senhor me reprovou. Eu falei, eu tinha que reprovar, a nota não foi boa, eu não tenho o que fazer. Mas o ser humano é assim mesmo, falha tal. Mas uma coisa é a pessoa tratar com desdenho, é o pai e a mãe ralando, trabalhando, e ela em casa, e o livro parado. E o pai está lá, suor, chega no final do mês, trezentinho lá na escola, ó. Trezentinho para o filho ficar no Facebook, trezentinho para ele ficar passeando com os coleguinhas no shopping, para baixo, para cima. Meu irmão, você está ferindo o coração dos teus pais. E se você está aqui, já é adulto, já é casado, fez isso, você tem que se arrepender. Porque você feriu o coração do seu pai. Seu pai investiu tempo em você, horas de trabalho, para você jogar fora. Então são filhos que destroem aquilo que os pais construíram com tanto sacrifício. Vou correr aqui. Esse é o último personagem. Só pensam em sua felicidade, são egoístas. O que importa é eu ser feliz. Os meus pais não estou nem aí para eles. Ué, que isso? Ser feliz às custas da infelicidade do seu pai e da sua mãe, você vai ser infeliz. Não tem como ser feliz assim. Tem que ser bom para a família, não tem que ser bom só para você.